Olá, minha gente, tudo bem? Hoje nós vamos ensinar você a como cortar o mal pela raiz, a como ser livre, a como ser liberto, ser liberta. Por isso, eu quero que você já se inscreva aqui no nosso canal se você não é inscrito, ative aí o sino de notificações e não se esqueça de deixar aí o seu like. Muitas pessoas, elas têm enfrentado um sério problema. São pessoas que não conseguem se libertar. E porque não conseguem se libertar, acabam ficando ali reféns. Reféns do pecado e reféns do senhor do pecado, que é o próprio diabo. Eu quero primeiro ensinar você a como identificar se você precisa ou não de uma libertação. O texto sagrado diz, o próprio Senhor Jesus disse, que nós conhecemos a árvore pelos frutos. A árvore boa, ela produz bons frutos. Já a árvore mau, ela produz maus frutos. Então a árvore boa produz bons frutos e a árvore má produz maus frutos. Então, se você quer saber se você precisa ou não ser livre de uma libertação, basta você olhar para dentro de você. Quais são os frutos? A paz dentro de você, a alegria dentro de você, a saúde dentro de você, a vida dentro de você, a Jesus dentro de você. Então, os frutos são bons, os frutos são prazerosos, mesmo que do lado de fora você enfrente certas lutas, certos problemas que são inerentes da vida, mas dentro você tem paz. Então, se os frutos são bons, e não é aquela coisa de altos e baixos não, são frutos bons permanentes, então você pode ter certeza que você é liberto e deve permanecer assim, obedecendo a palavra de Deus. Mas se você olha para dentro de você e o fruto é mau, dentro a tristeza, dentro a angústia, dentro a depressão, síndrome do pânico, desejo de suicídio, você vê vultos, ouve vozes, você é uma pessoa com nervosismo excessivo, você não tem paz, os frutos são maus. Isso mostra que a árvore é má. E essa árvore má, ela precisa ser tirada pela raiz. Por que eu falo tirada pela raiz? Porque não adianta você tirar um galho, ele vai voltar a crescer. Não adianta você cortar a árvore no toquinho, ela vai voltar a crescer. Quando se trata de pecado, quando se trata de uma pessoa endemoniada, uma pessoa possessa, uma pessoa que precisa ser livre de um espírito imundo, há a necessidade do mal que está ali atuando naquela pessoa, que está ali disseminando o nervosismo, a tristeza, a angústia, a falta de paz. Há necessidade desse mal ser arrancado. E não adianta você chorar, não adianta você se fazer de vítima, não adianta você falar com Deus com coitadismo, dizendo que você não merece isso, não merece aquilo outro, porque isso não resolve. E o diabo não vai sair da sua vida, o mal não vai sair da sua vida com você virando para ele e dizendo assim: ô diabo, por favor, sai da minha vida. Não, ele tem que ser arrancado. É o mesmo processo de você arrancar a raiz de uma árvore. Você tem que puxar, você tem que cavar fundo, você tem que se esforçar, você tem que tirar para nunca mais aquela árvore voltar a nascer. Então, esse é o primeiro passo. Então, a gente aí identificou se tem ou não um espírito imundo, se você é ou não liberto. Aí, descobrindo que você não é liberto, sabendo que você não é liberto, olhando para os seus frutos, não para a religião que você tem, porque a religião não quer dizer nada, não olhando para a igreja que você frequenta, porque a igreja também não quer dizer nada. Então você descobriu que há dentro de você um fruto mau, que há uma árvore má, há um espírito maligno. Aí você diz assim: mas Cleito, quando eu tenho um espírito maligno dentro de mim, eu manifesto, possesso com o espírito imundo, quando oro em mim, como Jesus fez lá naquele rapaz que era lunático, que o diabo manifestou e mandou o espírito para os porcos? Nem sempre. Eu, por exemplo, no meu processo, na minha fase de libertação, quando eu tirei o mal da minha vida pela raiz, quando o Espírito Santo, claro, tirou o mal pela raiz, porque eu tomei a atitude de arrancar esse mal também da minha vida,
Eu não manifestei, eu não incorporei, eu não passei mal com o espírito imundo, mas existia um mal dentro de mim. O que eu fiz para me libertar? E o que você deve fazer também para se libertar? No livro de João, capítulo 8, versículo 31, diz assim: Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, Jesus disse para aqueles que tinham crido: se vocês permanecerem crendo, se vocês permanecerem obedecendo a minha palavra, vocês serão os meus discípulos. E aqueles que não tinham crido, ele disse: se vocês conhecerem a verdade vai libertar vocês. Que verdade é essa? A palavra. Quando você quer de fato se libertar e tirar da sua vida esse mal pela raiz, para que nunca mais ele tenha acesso à sua vida, você deve se entregar à palavra, que quer dizer novo nascimento, nova vida. É quando você abre mão do mundo, quando você abre mão da velha criatura, quando você diz não para aquela pessoa que você era e você passa a viver ali em novidade de vida. Você passa a andar por princípios bíblicos, por valores bíblicos. Você passa a colocar na sua vida a palavra de Deus em prática. E essa palavra, uma vez sendo colocada em prática na sua vida, ela vai fazer com que você produza frutos, bons frutos, começando pelo arrependimento. Arrependimento do pecado que você vivia, que te mantinha escravo do mundo, que te mantinha escravo do pecado, que te mantinha escravo de uma raiz mal. Então, quando você se arrepende, quando você arranca esse mal pela raiz, quando você deixa de lado essa velha criatura, essa velha pessoa e passa a viver em novidade de vida, então você se torna ali um discípulo do Senhor Jesus. O que significa isso? Um representante de Cristo aqui na terra. Aí os judeus ficaram dizendo: não, mas a gente não vai voltar a ser escravo de ninguém. Como que pode isso? Você está aqui dizendo que eu tenho que conhecer a verdade, que a verdade vai me libertar, que eu tenho que ser o seu discípulo, mas eu não aceito ser escravo de ninguém. Aí Jesus virou para eles aqui no versículo 34 e diz assim, Jesus explicou-lhes: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Assim sendo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Então, permita que o Filho, que é o Senhor Jesus, tenha acesso à sua vida. E uma vez Jesus, na pessoa do Espírito Santo, tendo acesso à sua vida, verdadeiramente você será liberto, você será salvo. Lembrando que a salvação, ela começa pela libertação. Libertação da velha criatura, libertação dos velhos hábitos, libertação do velho eu. É quando nasce uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, com novos hábitos, um novo pensamento, uma nova pessoa. Por isso que temos a necessidade de ter o batismo nas águas, porque se a velha morreu, ela deve ser sepultada e publicamente aquela pessoa que nasceu de novo, ela deve declarar por meio do batismo que o Senhor Jesus é o Senhor da vida dela. Eu espero ter lhe ajudado e faça isso. Permita que Jesus ele entre na sua vida. Arranque esse mal pela raiz. Eu quero que você vá agora nos comentários e escreva o seu testemunho. Você que tem um testemunho, você que tem uma história de libertação, eu quero que você divida essa história conosco. Você conte como que era a sua vida e o que você fez para se libertar e como a sua vida está hoje. Eu tenho certeza que você vai gastar ali um tempinho, 2, 3, 4 minutos para contar a sua história, mas você vai ajudar muitas pessoas, tá bom? Deus abençoe, compartilhe esse vídeo com seus amigos, compartilhe esse vídeo aí com seus familiares. Tchau, tchau.